começar, peraí. Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem é o Guilherme e vamos que vamos, pessoal, continuar aqui a nossa programação da semana, né, conversando, né, e falando de questões de suma importância referente à luta, né, dos trabalhadores, né, e a defesa aí de direitos democráticos, como, por exemplo, o direito de fazer greve. Por que, que eu estou falando isso, né? Porque novamente vamos aqui tratar aí dos metroviários demitidos por conta aí da greve do dia 3, né, de outubro, né, que ocorreu na cidade de São Paulo, uma greve unificada aí dos trabalhadores do metrô, da CPTM, da Sabesp. E vamos falar um pouco aí, né, com um outro trabalhador demitido, né, e diretor do sindicato, o Narcísio, né, que é, no caso, o vice-presidente. Então, sem muita demora, Narcísio, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você para aqueles que ainda não te conhecem. Sabendo do Narciso, eu trabalho de operador de trem aqui no metrô, na linha da Paulista. Trabalho há 18 anos aqui no metrô e sou vice-presidente do Sindicato dos Metroviários agora e um dos demitidos pela perseguição aí do governo Tarcísio por causa da mobilização que você falou do dia 3. Narcísio, conta aí um pouco, conta aí pra gente o que ocorreu que levou aí a sua demissão. Então, na prática, foi o seguinte: pós a greve do dia 3, o governo tentou punir vários metroviários, principalmente operadores de trem, com advertências e tal, para tentar inibir que a turma participasse das greves, ou como uma retaliação por ter participado da greve do dia 3, para tentar amedrontar a categoria para participar das futuras lutas contra a privatização. Nisso, os OTs fizeram um protesto, uma manifestação no dia 12, e aí, como parte dessa perseguição, ele demitiu 8 trabalhadores, e um foi suspenso por 29 dias. Então, a gente tem 8 demitidos e um suspenso, eu sou um dos demitidos, e foram, além de mim, que sou vice-presidente do sindicato, mais 3 diretores do sindicato, o Altino, que já foi presidente do sindicato, Alex Fernandes, que foi coordenador do sindicato em outras gestões, os dois são diretores agora, e também o Tufão, que é um operador de trem e diretor do sindicato, além de 3 cipistas, e mais um operador de trem, e o companheiro que foi suspenso por 29 dias também é cipista. Então, na prática, ele perseguiu as lideranças sindicais e cipistas que ajudaram a organizar o dia 3. Então, para a gente, é claramente uma perseguição política, é um absurdo demitir por greve ou por mobilização, isso é um direito dos trabalhadores, só que aqui eles estão perseguindo e demitindo os trabalhadores que estavam exercendo esse direito em defesa da população, nessa luta contra a privatização. Maravilha! E Narciso, eu gostaria que você falasse um pouco mais aí do direito, né, de greve, né, que é um direito inclusive garantido pela Constituição, né? O governo não pode fazer isso, principalmente quando você tem um direito, né, que tá escrito, né? Sim, a gente dos metroviários particularmente já sofre com esse direito sendo atacado. Isso é uma conquista que teve o movimento dos trabalhadores na Constituição de 88 com a queda da ditadura, uma das poucas. Então, sempre coibir ou não deixar cumprir ou não garantir esse direito. Então, por exemplo, em 2014, eles demitiram 40 metroviários por causa de uma greve também. No caso, o governador aqui era o Alckmin, que hoje é o vice-presidente aí do Lula. Então, eles perseguiram naquela, a gente lutou e conseguiu reverter, depois de 4 anos, as 40 demissões, inclusive ganhando indenização e tal, o que mostrou como era descabido a perseguição e também como isso trouxe um prejuízo para o Estado, porque os trabalhadores nem puderam prestar serviço à população e ainda o Estado teve que gastar com toda a remuneração dele, mais as multas que teve que pagar. E agora a gente acha que é um processo parecido, também de perseguição a esse direito de greve, porque inclusive no direito de greve dos trabalhadores está lá garantido que os trabalhadores devem
ver o motivo e quais são as causas que devem fazer a greve, e nada como uma causa mais justa do que a luta contra a privatização dos serviços essenciais, metrô, Sabesp, CPTM, porque a gente está vendo a desgraça que é a privatização. Por exemplo, agora nesse final de semana, a Enel mostrou a desgraça que é a privatização, deixando a população sem luz. A gente está sem luz até hoje, por ter uma intempérie natural, que na verdade vão ter mais, inclusive, daqui para frente, e mostra o despreparo dessas empresas e como essas empresas visam o lucro e não um atendimento devido à população. Deveria ter um atendimento, inclusive, melhor, mas a privatização piora, encarece esse atendimento e mostra a precariedade que traz à população de conjunto. Narcísio, falando um pouco aí da luta, né, contra as privatizações, isso é um ataque não somente à categoria dos metroviários, né, e outras categorias que correm o risco aí de ser privatizado, mas o ataque aí à população, né, porque como você falou, né, se o governo, né, privatiza, né, a população inteira que sofre, né, e vocês estão lutando, né, contra isso, vocês são uma barreira, né, para impedir o governo, né, de implementar esse plano. Isso, por isso deixa o governador tão irritado, porque o compromisso dele é de dar dinheiro para essas grandes empresas para depois financiar sua campanha novamente, e a gente tenta ser um entrave a isso, inclusive dialogando com a população. Por exemplo, hoje a gente está aqui no Sintaema, que é o sindicato da Sabesp, começando a apuração do plebiscito popular que a gente fez. Nesse momento está iniciando essa apuração para mostrar que, na verdade, a população não quer essa privatização. A população já fez uma experiência com as linhas 8 e 9, sabe que é ruim, vê em outros estados e outros países a privatização da água, dos transportes, como está dando ruim, por exemplo, no Rio de Janeiro. E agora, por exemplo, essa experiência que teve com a Enel aqui, mas já teve no Brasil com a Eletrobras. Então, mostra o quanto isso traz um prejuízo grande à população. Então, nesse sentido, a nossa luta é junto com a população, não é uma luta que a gente só faz pela população, mas uma luta conjunta. Tanto é que a gente está conseguindo envolver no plebiscito outros setores, vários sindicatos, movimentos sociais populares participaram. Então, preparando um novo dia de greve e paralisação aqui na cidade de São Paulo, no estado, na verdade, com peso, que além desses 4 sindicatos, vão se somar outros sindicatos, outros movimentos, para a gente fazer um grande dia de luta e paralisação, que está previsto para ser no dia 28, contra esse esquema de privatização do governo aqui, mas também para pautar o tema nacionalmente contra as privatizações em geral, porque nacional também o governo Lula está privatizando, e a gente está mostrando como isso traz um prejuízo à população. Então, nossa luta é para que não privatize e reestatize essas empresas. Por exemplo, a Enel agora tem que ser reestatizada para que a população não passe na próximo temporal que dê um sufoco desse de ficar sem luz por dias e dias em casa por causa que deu um temporal. E a mesma coisa a gente acha que vai acontecer se privatizar a água, porque não tem risco de ficar sem água em casa, além de pagar muito mais caro e piorar a qualidade. Narciso, né, falando do plebiscito, né, do que você tem percebido aí da população, né, e hoje aí durante a apuração, é, a população está, né, se colocando contra, né, esse projeto aí do Tarcísio. Sim, o plebiscito, na nossa visão, está sendo um sucesso completo. A população está bastante contra, mesmo com toda a campanha do governo, dos governos em geral, das empresas. A população está bastante contra porque teve uma experiência com esse processo. Inclusive, o nosso desafio é que o governo faça um plebiscito oficial, que ele não se decida entre eles e os empresários e meia dúzia de deputados que muitas vezes são influenciados pelos grandes empresários. O que a gente quer é que a população decida. Então, esse plebiscito popular mostrou esse apoio da população e a gente faz a exigência ao governo que faça um plebiscito oficial e deixe a população decidir se quer ou não essa privatização, porque é ela que usa isso. O governador, os grandes empresários andam de helicóptero para cima e para baixo e compra água mineral de mais de R$ 100 a garrafa. Quem precisa da água da Sabesp e o saneamento, quem precisa do transporte público do metrô, da CPTM,
são os trabalhadores que têm todo dia que acordar cedo e trabalhar, esses que necessitam do transporte, da água. Certo. E Narcísio, o mesmo governador Tarcísio, que quer punir os metroviários aí por lutar, é o mesmo que quer anistiar o Bolsonaro aí das suas multas por conta da pandemia. Aí eu te pergunto, é justo isso? Isso mostra o absurdo completo. Além de anistiar o Bolsonaro por ter descumprido uma lei, ele também mandou uma consulta popular, que é um projeto que ele quer implementar, que é as empresas que não cumprirem com o contrato, então o Estado faz um contrato que a empresa tem que prestar um serviço com tal e tal qualidade, em tal tempo, caso descumpra, que eles possam pagar só metade da multa. Então, eles querem colocar isso em evidência. Então, por exemplo, a CCR hoje, que na linha 8 e 9 descumpre tudo e quase nunca é multada pelo governo, pelo contrato que já tem, o governo ainda quer que, quando ela tiver que pagar alguma multa, essa multa seja reduzida à metade. Isso, na prática, além de privatizar, que já piora, é falar para a turma que vai privatizar que pode piorar, que não vai ter nenhum prejuízo. Muito diferente, inclusive, do que ele falou na campanha, porque como pegava mal algumas privatizações que tinha, na campanha ele falou que se os serviços privatizados não estivessem funcionando bem, ele reestatizaria o serviço. Então, eu faço a pergunta, por que não reestatiza a ANEL, por que não reestatiza a Enel, né? Por que não reestatiza as linhas que foram privatizadas da CPTM, por que não reestatiza a linha 5? Porque já mostraram que prestam um péssimo serviço à população e deveria ser reestatizada e não ter suas multas anistiadas pela metade para continuar não cumprindo o que necessita com a população. Certo. E Narcísio, uma coisa que a gente poderia colocar aqui, né, que eu recebi várias informações, né, até gostaria que você me falasse se é verdade ou não, né, referente à Enel, tanto o governo do estado de São Paulo e a prefeitura, né, de São Paulo estão querendo aí propor uma contribuição, né, de auxílio à empresa, ou seja, a empresa presta um serviço ruim e quem paga é a população, né? Então eu gostaria que você falasse um pouco, né, se esse projeto de privatização do Tarcísio for para frente, qual é o risco, né, de a população ter que pagar pelo serviço mal prestado, né? É isso, na prática agora, por exemplo, a Enel fez esse absurdo, porque além de deixar dar esse problema todo no sistema por falta de manutenção, falta de uma previsão adequada, uma tecnologia adequada desenvolvida para esse tipo de segurança, eles apostaram num sistema ruim para garantir uma segurança não está adequada, ainda demora muito tempo para restabelecer. É um absurdo esse tempo todo a turma sem luz. Isso se deve também à precarização. Na verdade, eles demitiram 37% dos funcionários que tinham até o último ano. Então, o Tarcísio, o prefeito aqui, o Ricardo Nunes, deveria, na verdade, estar preocupado de reestatizar, de acabar com essa farra, multar pesadamente a empresa e reestatizar ela, tomar a concessão dela e multar ela por todos os prejuízos que deu ao Estado. Isso seria pensar na população. E eles fazem o oposto, eles fazem para a população pagar mais porque ficou sem ter um serviço adequado para dar mais lucro para a própria Enel. É um absurdo completo. Você está recompensando quem não prestou um serviço à população, em vez de punir e acabar com essa concessão, porque isso vai se repetir outras vezes. Os efeitos climáticos vão se agravar. Isso é a tendência hoje, por toda a gravidade do tema ambiental que tem. Você vai ter mais catástrofe, mais chuvas fortes, ventos e tudo.
Então, você deveria ter um sistema mais adequado, e, na verdade, eles precarizam cada vez mais, e mesmo as equipes de manutenção cada vez mais precarizadas. Como você muito bem disse, né, não é a pessoa na categoria dos citou aí a mobilização, né, que resultou a demissão aí de 40, né, metroviários, que só reverteu aí 2 ou 4 anos depois, né? Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, né? E o fato também, né, que na época o governador era o Alckmin, né, o vice-presidente do Brasil, que muitos, né, virou, infelizmente, parte da esquerda tá chamando aí de companheiro Alckmin, outra chamando aí de Geraldo. Verdade, aquele foi um processo, foi no período próximo à Copa do Mundo, que tinha uma luta de várias categorias pelo seu reconhecimento, pelos seus direitos, para ter uma melhor qualidade de serviço, enquanto se gastava aqui no Brasil bilhões com a Copa do Mundo, para a FIFA, para as grandes empresas, então essa era uma briga. Os metroviários foram parte dessa briga, estavam brigando pelas suas condições de trabalho para prestar um melhor serviço à população, e nessa briga foram demitidos 40 metroviários pelo governo Alckmin, que é isso que você falou, um governo que sempre atacou e privatizou o metrô aqui de São Paulo, foi parte, inclusive, de privatizou alguma linha, e reprimiu duramente os trabalhadores, hoje é o vice do Lula, mas na época, inclusive, a Dilma era presidente, e durante a nossa greve aqui, que teve uma repressão brutal aos piquetes, às mobilizações que tiveram, com polícia, com tropa de choque, a Dilma ofereceu ao Alckmin, naquele momento, a Força Nacional para reprimir mais a nossa greve. Então, mostra, na verdade, que desde lá, apesar do discurso diferente, já tinha um acordo em atacar os trabalhadores e não garantir seus direitos mínimos de mobilização. Narciso, ainda falando aí sobre o governo, como você muito bem falou, e gostaria que você aprofundasse um pouco mais, né? Não é somente o governo, né, de extrema direita do Tarcísio que privatiza, né? O governo federal, né, que todo mundo fala que é progressista, né, fala que é de esquerda, né, tá aí com um projeto aí bastante privatizador também, né? Gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, né? Sim. Por exemplo, a gente teve o metrô de Minas Gerais, que era um metrô federal. Foi feito um leilão ainda no final do governo Bolsonaro, só que ficou a assinatura do contrato para ser feito agora durante o governo Lula, que ele poderia não ter feito e não privatizado o metrô de Minas. A turma fez mobilização, uma greve lá de 37 dias, fizeram várias visitas a Brasília, e a resposta do governo foi assinar a privatização. Inclusive, também, coisa que o Lula mentiu aí durante a campanha eleitoral, que falou que era um absurdo, que não iria privatizar o metrô de BH, e o fez. Mas não só, por exemplo, continua ameaçado privatizar o metrô, tanto do Recife quanto do Rio Grande do Sul, que também são dois metrôs federais. Por exemplo, o metrô de BH, quando foi privatizado, já aumentou a tarifa desde aí. Mas isso também não é muito novidade, eu digo porque, por exemplo, a gente viu a crise que deu na Eletrobras, os escândalos, inclusive, de corrupção também, e não teve nenhuma medida do governo para tentar reestatizar, pelo contrário, mantém a privatização. Mas também já vem de um histórico longo, por exemplo, a lei das PPPs, que é usada hoje para privatizar grande parte dos serviços públicos, em especial o transporte, foi criada pelo Haddad, aprovada no governo Lula. É uma lei que faz uma concessão sem risco para os grandes empresários. Se dá tudo errado, ele ganha mais dinheiro. Então, não importa se ele presta serviço bom ou ruim e tal, ele tem um lucro garantido de qualquer jeito. Essa lei foi criada pelo Haddad, que garante investimento quase todo do Estado, na prática, e um retorno todo para o grande empresário, com garantia de lucro e tudo mais. E agora ele está falando de criar uma nova lei de PPP, que facilitaria ainda mais a privatização do saneamento básico, principalmente nos lugares que tem menos atendimento e que tem mais dificuldade de ter ou necessita ter um grande investimento
vão ser feitos com uma PPP, uma super PPP, que dá uma garantia maior, inclusive. Além de ter garantia das prefeituras, do Estado, também se garante com o dinheiro da União, o que é um capitalismo totalmente sem risco, em que os grandes empresários só ganham e a população paga com um péssimo serviço, um serviço muito mais caro e muito mais precarizado na outra ponta. O Narciso, além dessa toda essa questão aí da privatização, né, tem um outro elemento também que é o ponto da corrupção, né? O que tem, né, de falcatrua, né, de picaretagem aí, né, entre o Estado, né, e essas empresas privadas, não está escrito, né? E vocês que foram demitidos estão, inclusive, lutando, né, contra essas picaretagens, aí, esses acordões aí que o Estado vai com essas empresas que só ferram a população. É isso, na verdade, tem vários maracutaias aí que eles fazem, não só na privatização direta, mas também nas terceirizações. Então, dentro das próprias estatais, tem as empresas privadas que dominam certas áreas da empresa e ganham muito dinheiro para isso. E a gente sabe que muitas vezes eles financiam os próprios governos e os empresários, então é um toma lá da cá, é uma medida promíscua que eles fazem para privilegiar esses grandes empresários, e a gente é parte de quem denuncia esse processo. Então, nesse sentido, essa perseguição também vem por esse motivo, por você denunciar que é um processo ruim para a população, gasta muito mais dinheiro do Estado para manter o serviço privado, piora a qualidade e aumenta a tarifa também para o usuário do transporte. Então, é um negócio que só tem vantagem para o grande empresário e para os governos que recebem dinheiro de diferentes formas desses empresários, algumas de maneira dita legal e outras de maneira ilegal, inclusive. A parte da entrevista, né? Falar aí quem tá aí com vocês aí nessa empreitada, né, contra as demissões políticas do governo Tarcísio, né? Quem já prestou apoio, solidariedade. Tá? Não, então, a gente está com um manifesto agora, colhendo a assinatura principalmente das entidades, dos sindicatos, das centrais, das federações, dos movimentos populares, movimentos sociais. Então, aqui a gente já viu diversos partidos parlamentares, inclusive, prestando essa solidariedade. Então, além dos 4 sindicatos envolvidos, que é o sindicato da Sintaema, o nosso dos metroviários próprio, né, que é parte do quem está sendo atacado mais diretamente nesse momento, os 2 sindicatos da CPTM, da Central do Brasil, e o sindicato de São Paulo, a APOESP, aí a CUT, CTB, Força Sindical, a CSP com Lutas, PSTU, vários setores do PSOL, vários mandatos parlamentares já prestaram solidariedade, outros sindicatos importantes que tem, então, metalúrgicos de São Paulo, metalúrgicos de São José dos Campos, a Pastoral Operária, então, vários movimentos, eu vou até, ao citar, eu vou ficar devendo um monte aqui, mas a gente agradece toda essa solidariedade, a gente vai colocar no site do sindicato, publicar nas redes, a gente está concluindo ainda essa listagem de apoiadores nisso, é muito importante esse apoio político nesse momento, de todas as entidades e tudo, porque isso acaba fazendo uma pressão para o nosso retorno, pressionando o governo para que retroceda nisso. Vai ter também um processo judicial, porque juridicamente é um absurdo a nossa demissão, fere o direito de greve também, mas a gente sabe que também é uma luta política contra o governador e contra a influência que ele tem, a pressão que ele faz sobre outros órgãos, e a gente acha que, na verdade, tem uma chance grande de se garantir, porque juridicamente é muito absurda, e só que essa solidariedade de todo o movimento e continuar no processo de luta contra as demissões contra não, contra as demissões, pela readmissão, pela reintegração que a gente chama, e contra as privatizações tem uma importância muito grande, então esses setores todos se somando, dando solidariedade tem uma importância grande,
além da própria categoria, que a categoria aprovou contribuir também financeiramente com esses demitidos, para que as pessoas possam se sustentar ainda nesse momento de luta, porque os trabalhadores ficaram sem salário de um dia para o outro, o que também impacta bastante nas condições de se organizar, de lutar. Então, é uma tentativa de enfraquecer para não ter novas mobilizações. E então, essa solidariedade, esse apoio, para a gente é algo fundamental. Por isso, também queria agradecer todo o movimento que tem aqui. E Narcísio, né, duas últimas perguntas aí para a gente encerrar. Como que a categoria recebeu a notícia aí das demissões? Não, teve uma indignação muito grande na categoria. Ela sabe que está sendo atacada por ser parte de quem está à frente desse processo de luta. Agora, o efeito que o governo gostaria que desse, que seria a turma ficar com medo, não se organizar, deu o oposto. A turma tem se organizado mais, tem feito mais unidade com os outros sindicatos de mobilização e de luta. Por isso, inclusive, tem a perspectiva de sair uma nova greve unificada ainda no final de novembro contra esse projeto todo e pelas reintegrações. Então, nesse sentido, a categoria tem respondido muito bem e sendo muito solidária com os demitidos e na luta pela reintegração. Agora, para a gente finalizar, né, você falou do abaixo assinado, né? Quais são os próximos passos aí, né, para readmitir os demitidos políticos aí do metrô, né? O que que vocês vão fazer até o dia 28? Então, uma das coisas é esse manifesto que a gente está fazendo com as entidades e com o movimento. A gente deve ter um ato unificado a semana que vem, um ato de rua, uma mobilização para a semana que vem, a gente está acertando ainda a data, e construir a greve do dia 28. Então, ir nas bases da categoria, conversar com a turma, aprovar nas diferentes categorias essa aprovação como parte da luta pela reintegração, além de uma campanha ampla de divulgação, tanto falando do tema das privatizações, mas também o tema de que quem está lutando contra as privatizações está sendo perseguido, e no caso dos metroviários foram demitidos. Então, divulgar isso, mostrar quem são esses metroviários, que além de ser trabalhadores e tal, que prestam esse serviço à população, são também dirigentes sindicais, cipistas, que ajudam a organizar esse processo de luta contra essa entrega do patrimônio público. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates, um pouco mais curta, né, do costume, né? Mas acho que deu para esclarecer e alimentar esse debate, né, de extrema importância, que é defender as pessoas que, né, lutam, né, por um serviço público, né, de qualidade. Então quero aqui agradecer o Narcísio, né, dizer que o Mesa de Debates, né, está disposto aí a assinar esse manifesto, né, depois o Tarcísio entra em contato comigo aí para a gente, né, acertar como que a gente vai fazer isso. E passa a bola aí para ele novamente fazer suas considerações finais. Tá, agradecer o espaço aí, porque é sempre importante a gente trazer a informação aí para a turma que acompanha, e falar que a gente vai seguir aí na luta contra as privatizações e pela readmissão, porque é uma necessidade dos trabalhadores, mas também não só dos trabalhadores dos setores, mas, como você disse, de todos os trabalhadores e a população que utiliza esses serviços e muitas vezes não tem sua necessidade atendida ou com a privatização piora essa situação que já existe. Então é isso aí, mais uma vez aqui agradecendo o Narcísio, agradecendo também a você que está nos acompanhando. Peço aí que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates Título Pouco, comente e curte este e outros vídeos, né?
Também segue a gente nas redes sociais, Facebook, TikTok e Instagram. E quem puder colabore aqui com o nosso Pix 385 007 02800 CPF e também aqui no nosso Padrim, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal, por hoje é só. Um forte abraço a todo mundo e fui.